Um beijo de emergência entre um motorista simples e uma herdeira bilionária. O que começou como um ato desesperado para salvá-la de um perigo iminente se transformou em algo que ninguém esperava. Mas o que aconteceu nas horas seguintes foi ainda mais chocante e mudou o destino de ambos para sempre. Mas antes de você descobrir essa história incrível, me conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta aquele botão vermelho agora. Você não vai querer perder o desfecho dessa história. Vem comigo. Rafael dirigia seu táxi pelas ruas movimentadas de São Paulo havia mais de 10 anos. Aos 35 anos, ele era pai solteiro de Miguel, um garoto de 8 anos cheio de energia e sonhos. A mãe de Miguel havia partido quando o menino tinha apenas 2 anos, deixando Rafael sozinho para criar o filho. Ele trabalhava 14 horas por dia, pegando corridas de manhã até tarde da noite, fazendo malabarismos para pagar as contas e ainda ter tempo para estar presente na vida do filho. Naquela noite de sexta-feira, Rafael estava exausto. Já passava das 11 da noite e ele pensava em fazer só mais uma corrida antes de voltar para casa, onde sua mãe cuidava de Miguel. Foi quando o aplicativo apitou com uma solicitação premium de uma área nobre da cidade, Jardins. O endereço era de um hotel 5 estrelas. Quando chegou ao local, Rafael viu uma mulher elegante saindo apressadamente do hotel. Ela usava um vestido de festa azul marinho, joias discretas mais claramente caras, e tinha uma expressão de urgência no rosto. Ela entrou rapidamente no carro. "Por favor, dirija." "Rápido," ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Rafael olhou pelo retrovisor. A mulher era impressionantemente bonita, com cerca de 30 anos, cabelos castanhos longos e olhos verdes que naquele momento estavam cheios de medo. "Para onde, senhora?" "Qualquer lugar. Só dirija, por favor." Foi então que Rafael notou pelo espelho retrovisor 2 homens saindo do hotel e olhando para todos os lados. Eles tinham uma postura ameaçadora, e um deles falava urgentemente ao telefone enquanto apontava na direção de diferentes carros. A mulher se abaixou no banco traseiro. "Eles não podem me ver. Por favor." Rafael não fez perguntas. Algo em seu instinto de proteção, talvez o mesmo instinto que o fazia cuidar de Miguel, o fez agir. Ele saiu calmamente da frente do hotel, sem chamar atenção, e seguiu pelo tráfego normal. Depois de alguns quarteirões, a mulher finalmente se sentou. "Obrigada." Desculpe pelo drama." "Está tudo bem. Quer me contar o que está acontecendo? Ou prefere que eu só dirija?" A mulher hesitou, então suspirou. "Meu nome é Isabela. Isabela Fontana." Rafael quase pisou no freio. Fontana. Aquela Fontana. A família dona de um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Ele estava com uma herdeira bilionária em seu táxi. "Eu conheço esse sobrenome," Rafael disse cuidadosamente. "Você está em perigo?" Isabela mordeu o lábio. "Meu pai e ele arranjou um casamento para mim. Um acordo de negócios disfarçado de união. O homem, Ricardo Almeida, ele é e não é uma boa pessoa. Hoje era para ser nosso noivado oficial. Eu fugi. E aqueles homens? Seguranças contratados pela família dele. Ricardo não aceita o não como resposta." Rafael processou a informação. Ele tinha lido sobre os Fontana nos jornais, um império bilionário construído ao longo de gerações. E agora a herdeira estava em seu táxi, fugindo de um casamento arranjado como se estivesse em um filme. "Para onde posso levá-la? Tem algum lugar seguro?" Isabela balançou a cabeça. "Não posso ir para nenhum dos meus apartamentos. Eles vão me procurar lá primeiro. Não posso ir para a casa de amigas, meu pai tem olhos em todos os lugares." Rafael pensou rapidamente. Estava fazendo algo completamente louco, mas sua consciência não permitiria deixar aquela mulher sozinha. "Eu tenho um apartamento pequeno. Nada luxuoso, mas é um lugar onde ninguém vai procurá-la. Pelo menos por esta noite." Isabela olhou para ele, surpresa. "Você faria isso?"
Por uma estranha. Eu tenho um filho de 8 anos. Se um dia ele tiver uma filha e ela precisar fugir de uma situação assim, eu esperaria que alguém a ajudasse. Lágrimas brilharam nos olhos de Isabela. Obrigada. Eu não sei nem seu nome. Rafael. Rafael Santos. Eles dirigiram em silêncio até o modesto apartamento de Rafael em um bairro de classe média. Era um contraste gritante com o mundo de Isabela, um prédio de 4 andares, sem porteiro, com elevador barulhento. Mas era limpo, organizado e, mais importante, seguro. Quando entraram no apartamento, a mãe de Rafael, Dona Célia, estava assistindo televisão. Ela olhou surpresa para a mulher elegante ao lado do filho. Mãe, essa é Isabela. Ela vai ficar aqui esta noite. É uma emergência. Dona Célia, uma senhora de 60 anos com o coração maior que o próprio corpo, não fez perguntas. Claro, meu filho. Vou preparar o quarto de hóspedes. Ela se virou para Isabela. Seja bem-vinda, querida. Isabela estava visivelmente emocionada. Ela não estava acostumada com bondade sem segundas intenções, com generosidade genuína de pessoas que nada esperavam em troca. Enquanto Dona Célia preparava o quarto, Rafael ofereceu a Isabela um chá. Eles se sentaram na pequena sala, e pela primeira vez em horas, Isabela começou a relaxar. Você tem um filho? Ela perguntou, notando as fotos na parede, Rafael e um garotinho sorridente em várias idades. Miguel. Ele tem 8 anos. Está dormindo agora. Ele dorme como uma pedra, então não se preocupe em acordá-lo. Onde está a mãe dele? Rafael hesitou. Ela nos deixou quando ele tinha 2 anos. Não conseguiu lidar com a maternidade, com a responsabilidade. Foi embora e nunca mais voltou. Sinto muito. Não sinta. Miguel e eu estamos bem. É difícil, mas nós nos viramos. Isabela olhou ao redor do apartamento. Era pequeno, mas havia amor em cada canto. Fotos de família, desenhos de criança na geladeira, livros infantis organizados em uma estante improvisada. Era mais lar do que qualquer uma das mansões onde ela havia crescido. Seu pai não aceita sua recusa em casar? Rafael perguntou gentilmente. Isabela riu amargamente. Meu pai vê tudo como transações de negócios. Inclusive a filha. Ricardo Almeida é dono de uma rede de construtoras. Juntar as empresas seria estratégico. O que eu quero não importa. E o que você quer? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela. Eu quero escolher minha própria vida. Trabalhar na empresa, sim, mas pelas minhas próprias capacidades, não porque nasci com o sobrenome certo. Casar por amor, se casar. Ou não casar. Apenas, e ser livre. Rafael assentiu. Isso não parece ser muito para pedir. No meu mundo, é. Dona Célia voltou. O quarto está pronto, querida. E eu separei algumas roupas minhas. Não são do seu tamanho, mas são limpas e confortáveis. Isabela agradeceu, emocionada. Quando ela foi para o quarto, Dona Célia puxou Rafael para o lado. Filho, eu não sei o que está acontecendo, mas essa moça está em apuros de verdade, não está? Está, mãe. Ela precisa de ajuda. Então vamos ajudá-la. É o que fazemos. Rafael sorriu. Sua mãe sempre foi assim, coração aberto para quem precisasse. Na manhã seguinte, Isabela acordou com cheiro de café e pão na chapa. Ela saiu do quarto e encontrou a família tomando o café da manhã. Miguel estava lá, os olhos arregalados ao ver a mulher bonita na cozinha. Bom dia, ele disse animadamente. Você é amiga do meu pai? Você é muito bonita. Isabela riu pela primeira vez em dias. Bom dia, Miguel. Sim, sou amiga do seu pai. Obrigada pelo elogio. Durante o café da manhã, Isabela se sentiu parte de algo que nunca havia experimentado, uma família normal, com conversas simples sobre o dia,
planos básicos, risadas genuínas. Miguel contava histórias da escola, Dona Célia falava sobre a novela da noite anterior, e Rafael apenas sorria, feliz em ver o filho animado. Mas a paz foi interrompida quando o telefone de Isabela começou a tocar incessantemente. Eram mensagens e ligações de seu pai, de Ricardo, de seguranças da família. Eu preciso resolver isso, Isabela disse, atenção voltando ao seu rosto. Não posso continuar fugindo para sempre. O que você vai fazer? Rafael perguntou. Não sei. Mas eu não vou ceder. Eu não vou casar com Ricardo. Foi então que Rafael teve uma ideia louca. E se você já estivesse comprometida com outra pessoa? Isabela olhou para ele, confusa. Como assim? Se você já tivesse um namorado sério, ou até um noivo, seu pai não poderia forçar o casamento com Ricardo. Pelo menos não publicamente, não sem causar um escândalo. Mas eu não tenho. Eu poderia ser, Rafael disse, surpreso com suas próprias palavras. Temporariamente, claro. Apenas até você encontrar uma solução real. Isabela ficou em silêncio, processando a proposta. Era absurdo. Era arriscado. Mas talvez fosse sua única saída. Você está falando sério? Isabela finalmente perguntou, seus olhos verdes fixos em Rafael. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso. Olha, eu sei que parece loucura. Mas pense bem, se seu pai e Ricardo acharem que você está em um relacionamento sério, eles vão ter que recuar, pelo menos temporariamente. Isso te daria tempo para encontrar uma solução real, talvez até assumir controle sobre sua própria vida. Mas isso seria mentira. E envolveria você e sua família em algo complicado. Dona Célia, que estava ouvindo tudo, se aproximou. Querida, às vezes precisamos de medidas criativas para lidar com situações impossíveis. Se meu filho está oferecendo ajuda, é porque ele realmente quer ajudar. Miguel, sem entender completamente a conversa dos adultos, apenas disse: seria legal ter a Isabela por perto. Isabela sentiu os olhos marejarem. Aquela família mal a conhecia, mas estava disposta a se arriscar por ela. E se meu pai investigar? Ele tem recursos para descobrir que é mentira. Rafael pensou por um momento. Então precisamos tornar convincente. Podemos dizer que nos conhecemos há alguns meses, que nos encontrávamos discretamente. Você queria ter certeza do relacionamento antes de contar para sua família. Faz sentido, não faz? E quanto a provas? Fotos, evidências? Podemos criar. Não muitas, apenas o suficiente. Algumas fotos casuais, talvez recibos de lugares que supostamente fomos juntos. Isabela respirou fundo. Era uma jogada arriscada, mas era melhor que a alternativa. Ok. Vamos fazer isso. Mas eu preciso te compensar de alguma forma. Isso é perigoso, especialmente se Ricardo descobrir. Não precisa me pagar. Mas se quiser fazer algo, ajude a pagar algumas contas atrasadas do Miguel, material escolar, um curso de natação que ele quer fazer. Nada mais. Rafael, isso é muito pouco pelo risco que você está correndo. Para mim, é o suficiente. Eles passaram o resto da manhã planejando. Isabela ligaria para seu pai, marcaria um encontro em terreno neutro, um restaurante público, e apresentaria Rafael como seu namorado. A presença de outras pessoas evitaria que a situação saísse do controle. Mas antes de ligar, Isabela teve uma ideia. Precisamos de uma prova mais forte. Algo que meu pai não possa simplesmente ignorar ou desacreditar. O que você sugere? Fotos de nós juntos parecem íntimas. Muito íntimas. Rafael corou. Você quer dizer? Um beijo. Precisamos de fotos de nós nos beijando. Nada vulgar, mas o suficiente para mostrar que somos um casal real. O silêncio na sala foi quebrado por Miguel. Vocês vão se beijar? Isso é nojento. Ele fez uma careta, fazendo todos rirem e aliviando a tensão. Dona Célia levou Miguel para o quarto dele.
Vamos deixar os adultos conversarem, meu neto. Quando ficaram sozinhos, Rafael e Isabela se olharam. Havia uma atração inegável entre eles, tinha estado lá desde o momento em que ela entrou em seu táxi. Mas ambos haviam ignorado, focando na situação urgente. Não precisamos fazer isso se você não estiver confortável, Rafael disse. Não, você está certo. Precisamos de provas convincentes. Isabela parou, então acrescentou suavemente, e para ser honesta, não seria exatamente um sacrifício. Rafael sentiu seu coração acelerar. Eles se aproximaram lentamente, a tensão no ar era palpável. Quando seus lábios se tocaram, foi elétrico. O que deveria ser apenas um beijo para a foto se transformou em algo mais profundo, mais real. Eles se afastaram, ambos sem fôlego. Isso foi, e Isabela começou. Inesperado, Rafael completou. Eles tiraram algumas fotos, algumas com o beijo, outras em poses casuais e íntimas. Seriam suficientes para convencer qualquer um de que eram um casal de verdade. Porque naquele momento, a linha entre fingimento e realidade começava a ficar perigosamente borrada. No dia seguinte, Isabela finalmente ligou para seu pai. A conversa foi tensa e curta. Alfredo Fontana estava furioso com o sumiço da filha, mas concordou em se encontrar para conversar civilizadamente, como ele colocou. O encontro foi marcado para o jantar no restaurante de Ouro, um lugar sofisticado mas público o suficiente para evitar escândalos. Isabela estava visivelmente nervosa enquanto se arrumava no apartamento de Rafael. Dona Célia havia insistido em emprestar suas melhores roupas, mas obviamente nada serviria. Isabela acabou usando o mesmo vestido da noite em que fugiu, mas com um blazer emprestado por Rafael, dando um ar mais casual. Você vai ficar bem, Rafael disse, pegando sua mão. Eu vou estar ao seu lado. Meu pai pode ser intimidador. E Ricardo provavelmente estará lá também. Então vamos ser igualmente firmes. Você não está sozinha nessa. Quando chegaram ao restaurante, Isabela avistou seu pai imediatamente. Alfredo Fontana era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno caríssimo e uma expressão de desaprovação permanente. Ao lado dele estava Ricardo Almeida, um homem de 40 anos, atraente mas com olhos frios. Isabela, Alfredo disse quando ela se aproximou, sua voz controlada mas com raiva mal disfarçada. Você tem ideia da humilhação que causou? Ricardo e eu tivemos que dar desculpas para todos os convidados. Pai, eu preciso te apresentar alguém. Este é Rafael Santos. Meu namorado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alfredo olhou Rafael de cima a baixo, notando as roupas simples, a ausência de marcas caras, a postura de alguém claramente de classe trabalhadora. Namorado, Alfredo repetiu, como se a palavra fosse ridícula. Isabela, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, pai. Rafael e eu estamos juntos há 4 meses. Eu não contei porque sabia que você não aprovaria. Ricardo se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Rafael. E o que exatamente você faz, Rafael? Sou motorista de aplicativo, Rafael respondeu calmamente, encontrando o olhar de Ricardo sem medo. Ricardo riu, um som sem humor o entendo. Então você é um caçador de fortunas que se aproveitou de uma jovem ingênua. Rafael sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. Eu sou um homem que trabalha honestamente para sustentar meu filho. Não preciso da fortuna de ninguém. Pai, Isabela interveio, Rafael é um homem bom. Ele me trata com respeito, me ouve, me vê como pessoa e não como peça de negócio. Algo que você e Ricardo claramente não conseguem fazer. Alfredo bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremerem. Chega! Isabela, você vai terminar essa palhaçada agora. Esse homem obviamente está usando você. Não está. E eu tenho provas de que estamos juntos há meses. Isabela pegou o celular e mostrou as fotos que haviam tirado, incluindo as do beijo. A expressão de Ricardo escureceu. Isso não prova nada. Fotos podem ser forjadas. Então investigue, Isabela desafiou.
Pergunte aos vizinhos de Rafael se me viram lá. Verifique registros. Você vai descobrir que estou dizendo a verdade. Foi uma jogada arriscada, eles não tinham realmente construído uma história de meses. Mas Isabela apostava que seu pai não perderia tempo investigando, preferindo acreditar que ela estava falando sério. Alfredo olhou para a filha com uma mistura de raiva e decepção. Você está jogando fora seu futuro, Isabela. Sua posição na empresa, sua herança, tudo. Se meu futuro significa ser vendida em um casamento arranjado, então talvez eu não queira esse futuro. Nos dias seguintes ao confronto no restaurante, a vida virou de cabeça para baixo. Alfredo Fontana não estava blefando sobre as consequências. Isabela foi formalmente afastada de todas as posições na empresa familiar e teve seus cartões de crédito corporativos bloqueados. Mas ela havia se preparado para isso. Antes de fugir, Isabela havia transferido suas economias pessoais, não eram bilhões, mas eram suficientes para viver confortavelmente enquanto planejava seus próximos passos. O que ela não esperava era que realmente gostaria de viver no apartamento simples de Rafael. A primeira semana foi um choque cultural. Ela teve que aprender a cozinhar refeições simples, lavar roupas à mão quando a máquina quebrou, e entender que nem tudo poderia ser resolvido com dinheiro. Mas também descobriu alegrias que nunca havia experimentado. Ajudar Miguel com a lição de casa e ver o orgulho dele quando acertava uma resposta. Assistir filmes apertados no pequeno sofá da sala. Jantar em volta da mesinha com Dona Célia contando histórias de quando Rafael era criança. Rafael continuava trabalhando suas longas horas, mas agora voltava para casa e encontrava Isabela e Miguel brincando, ou Isabela ajudando sua mãe na cozinha. Era surreal, mas também maravilhoso. Uma noite, depois que Miguel dormiu, Rafael e Isabela se sentaram na varanda minúscula do apartamento. Você não precisa continuar aqui, Rafael disse. Você já fez o ponto com seu pai. Pode alugar um lugar seu. Isabela olhou para ele. E se eu não quiser sair? Isabela. Eu sei que começou como fingimento, Rafael. Mas para mim, deixou de ser faz tempo. Eu me apaixonei por você. Pela sua bondade, sua integridade, pela forma como você ama seu filho. Eu me apaixonei por essa vida, por sentir que pertenço a algo real. Rafael pegou a mão dela. Eu também me apaixonei por você. Mas você precisa ter certeza. Eu não posso te dar a vida que você tinha. Eu tenho um filho, responsabilidades. Haverá dias difíceis, contas apertadas. Eu não quero a vida que eu tinha. Eu quero isso aqui. Eu quero você, Miguel, Dona Célia. Eu quero uma família de verdade. Eles se beijaram, e dessa vez não era para fotos ou provas. Era real, profundo, cheio de promessas. Mas o conto de fadas estava prestes a encontrar seu primeiro obstáculo real. Alguns dias depois, Ricardo apareceu no prédio de Rafael. Miguel estava voltando da escola quando Ricardo o abordou. Você é o filho do Rafael? Miguel, ensinado a não falar com estranhos, deu um passo para trás. Quem é você? Um amigo. Posso esperar com você até seu pai chegar? Foi quando Isabela saiu do prédio, vindo do mercado. Ela viu Ricardo e seu sangue gelou. Afaste-se dele. Ricardo sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Isabela. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Miguel, entre agora. Miguel correu para dentro. Isabela ficou encarando Ricardo. Você está brincando com fogo, Ricardo disse. Seu pai pode ter aceitado essa farsa temporariamente, mas eu não. E eu tenho maneiras de fazer você mudar de ideia. Se você tocar em Rafael ou em Miguel, eu juro que... Você o quê? Você não tem mais poder, Isabela. Não tem mais a família, não tem mais a empresa. Você é ninguém agora. Eu prefiro ser ninguém com dignidade do que alguém sem alma. Ricardo se aproximou perigosamente. Você tem uma semana para terminar essa brincadeira e voltar. Se não voltar, vai se arrepender.
Ele foi embora, deixando Isabela tremendo. Quando Rafael chegou em casa e ela contou o que havia acontecido, ele ficou pálido. Isso é sério, Isabela. Ele ameaçou Miguel. Eu sei. Eu vou resolver isso. Como? Vou enfrentar meu pai de uma vez por todas. Mas dessa vez, não vou pedir permissão. Vou tomar o que é meu por direito. Isabela passou os dias seguintes trabalhando freneticamente em seu laptop. Rafael não sabia exatamente o que ela estava fazendo, mas via a determinação em seus olhos. Você sabia que eu estudei administração em Harvard? Isabela disse uma noite. Eu me formei no topo da classe. Fiz MBA, tirei todas as certificações possíveis. E sabe por quê? Porque eu queria provar que merecia estar na empresa não pelo sobrenome, mas pela competência. Eu não duvido disso, Rafael respondeu. Meu pai nunca me deu crédito. Sempre me colocou em posições decorativas, me excluía das decisões importantes. Mas eu prestem atenção em tudo. Eu conheço aquela empresa melhor que ninguém. O que você está planejando? Isabela sorriu. Vingança? Não. Justiça. Descobri algo interessante enquanto revisava alguns documentos que tenho acesso. Meu avô, quando criou a empresa, colocou cláusulas específicas no testamento. Se um herdeiro direto for injustamente excluído da administração, ele ou ela pode requisitar uma auditoria independente e, se comprovado que está qualificado, deve ser reintegrado. Seu pai sabe disso? Provavelmente esqueceu. Foi há décadas. Mas está lá, registrado e válido. E você vai fazer isso? Vou. Mas preciso de provas de que fui excluída injustamente. E tenho. E-mails, registros de reuniões onde fui deliberadamente deixada de fora, decisões tomadas que contrariam o regimento interno. Meu pai violou várias cláusulas. Rafael assoviou. Você é incrível, sabia? Isabela corou. Aprendi com você. Você me ensinou que não precisamos aceitar injustiças passivamente. Às vezes precisamos lutar. Na semana seguinte, Isabela entrou com uma ação legal. A notícia explodiu na mídia de negócios. Herdeira Fontana processa próprio pai por exclusão injusta ou eram as manchetes. Alfredo estava furioso e tentou usar todas as influências para bloquear o processo. Mas Isabela tinha tudo documentado meticulosamente. A auditoria foi aprovada, e revelou não apenas que Isabela havia sido injustamente excluída, mas também várias irregularidades na administração de Alfredo. O Conselho de Acionistas, preocupado com a reputação da empresa, votou pela reintegração de Isabela em uma posição de liderança real. Além disso, determinaram que ela deveria ter autonomia total sobre uma nova divisão da empresa. Alfredo não teve escolha senão aceitar. Mas em uma reunião privada com a filha, ele deixou claro: você ganhou essa batalha, Isabela. Mas me envergonhou ao se relacionar com um motorista. Se continuar com ele, pode esquecer de algum dia assumir o controle total da empresa. Isabela olhou para o pai nos olhos. Então acho que você vai ter que encontrar outro sucessor. Porque eu não vou escolher entre a empresa e o homem que amo. Foi uma declaração poderosa. Mas dentro de Isabela, havia medo. E se Rafael não sentisse o mesmo? E se ele quisesse que ela aproveitasse essa oportunidade? Quando Isabela voltou para o apartamento naquela noite, Rafael estava esperando. Ele havia visto as notícias, sabia da vitória dela. Você conseguiu, ele disse, abraçando-a, estou tão orgulhoso de você. Consegui. Mas tem um problema. Isabela contou sobre o ultimato de seu pai. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Isabela, ele finalmente disse, você trabalhou a vida inteira para isso. Para ser reconhecida, para ter seu lugar na empresa. Eu não posso ser o motivo de você perder isso. Você não está entendendo. Eu não estou perdendo nada. Estou escolhendo. Estou escolhendo uma vida que me faça feliz ao invés de uma que só me traga status. Mas e se você se arrepender? E se daqui a 5, 10 anos,
você olhar para trás e perceber que sacrificou muito? Isabela pegou o rosto de Rafael entre as mãos. A única coisa que eu me arrependeria é de perder você. Perder isso aqui. Ela apontou para a sala onde Miguel estava desenhando, para Dona Célia na cozinha. Essa é minha família agora. Vocês são minha escolha. Tem certeza? Absoluta. Rafael a beijou, um beijo cheio de promessas e futuros. Mas havia outro problema a resolver, Ricardo. Ele não havia desistido e suas ameaças estavam se tornando mais agressivas. Ele havia tentado sabotar um dos projetos de Rafael, quase fazendo ele perder sua licença de motorista por acusações falsas. Foi Miguel quem, inocentemente, deu a solução. Por que vocês não se casam de verdade? Ele perguntou durante o jantar. A gente já é família mesmo. E aí aquele homem mau não pode fazer nada. Isabela e Rafael se olharam. De fingir um relacionamento a considerar um casamento real, a vida tinha dado muitas voltas. Ele tem razão, Isabela disse. Se formos casados legalmente, Ricardo perde qualquer argumento. E eu ganho proteção legal contra qualquer manipulação da minha família. Isabela, casamento não é uma transação de negócios, Rafael argumentou. Eu sei. E não é por isso que eu quero me casar com você. Eu quero porque te amo. Porque quero acordar todo dia ao seu lado. Porque quero ser madrasta do Miguel oficialmente. Porque quando penso no meu futuro, é com você que me vejo. Rafael sentiu os olhos marejarem. Eu também te amo. E sim, eu quero me casar com você. Mas do jeito certo. Naquela noite, Rafael fez um plano. Ele vendeu seu carro velho, que estava pensando em trocar de qualquer forma, e com o dinheiro comprou um anel simples mais bonito. 2 semanas depois, ele levou Isabela para o lugar onde se conheceram, em frente ao hotel onde ela entrou em seu táxi naquela noite fatídica. Com Miguel e Dona Célia assistindo de longe, Rafael se ajoelhou. Isabela Fontana, você entrou no meu táxi e mudou minha vida completamente. Você me mostrou que coragem não é sobre ter recursos ilimitados, mas sobre fazer escolhas difíceis. Você se tornou parte da minha família, do meu coração. Quer se casar comigo? De verdade dessa vez? Isabela chorava e ria ao mesmo tempo. Sim. 1000 vezes sim. Miguel correu para abraçá-los, gritando: vou ter uma mãe. Vou ter uma mãe de verdade. O casamento foi simples, em um cartório, com apenas família e amigos próximos presentes. Isabela usava um vestido branco simples mais elegante, e Rafael estava de terno alugado. Miguel foi o pajem, carregando as alianças com tanto orgulho que fez todos rirem. Alfredo Fontana não compareceu. Mas enviou uma mensagem dizendo que manteria sua palavra. Isabela poderia permanecer na empresa, mas nunca assumiria controle total enquanto estivesse casada com Rafael. Isabela leu a mensagem e deletou. Ela tinha outros planos. Nos meses seguintes, Isabela provou seu valor na empresa. A divisão que ela comandava se tornou a mais lucrativa, com inovações que chamaram a atenção do mercado inteiro. Ela implementou programas sociais, contratou talentos de comunidades carentes, incluindo vários motoristas de aplicativo que queriam uma chance em outras áreas. Rafael continuou trabalhando como motorista, mas agora apenas meio período. Ele havia voltado a estudar, cursando administração à noite. Isabela o apoiava totalmente, ajudando com trabalhos e incentivando seus sonhos. Miguel floresceu. Com Isabela em sua vida, ele ganhou não apenas uma mãe, mas uma mentora. Ela o incentivava a sonhar grande, mas também ensinava o valor do trabalho duro. O menino estava no curso de natação que sempre quis e suas notas melhoraram consideravelmente. Quanto a Ricardo, ele tentou alguns movimentos finais de intimidação, mas quando Isabela ameaçou expor os métodos questionáveis de sua construtora, ele recuou. Eventualmente, ele se envolveu em um escândalo de corrupção e acabou afastado do mundo dos negócios. 1 ano após o casamento, houve uma reviravolta surpreendente. Alfredo Fontana sofreu um infarto leve. Foi um alerta que o fez reavaliar prioridades.
Ele pediu para ver Isabela no hospital. Eu fui um tolo, ele admitiu, sua voz fraca. Deixei orgulho e tradições me cegarem. Você construiu mais em um ano do que eu em décadas. E fez isso sendo fiel a si mesma. Pai. Deixe-me terminar. Rafael, e ele te faz feliz. Vi nas fotos que aparecem na mídia. Vi nos relatórios da empresa como você brilha agora. Eu estava errado sobre ele, sobre vocês. Isabela pegou a mão do pai. Obrigada por dizer isso. Há algo mais. Estou me aposentando. E quero que você assuma como CEO. Sem condições, sem ultimatos. Você é a melhor pessoa para liderar a empresa. Sempre foi. Isabela ficou em choque. Era tudo o que ela sempre quis. Mas agora, a vitória era ainda mais doce porque vinha com autenticidade, não sacrifício. Quando contou para Rafael, ele a abraçou forte. Você merece isso. Tudo isso. Nós merecemos, ela corrigiu. Sem você, eu nunca teria tido coragem de lutar. Como CEO, Isabela transformou a empresa. Implementou políticas de inclusão, salários justos, programas de desenvolvimento para funcionários. A empresa não apenas manteve sua lucratividade, ela triplicou. Ela também criou uma fundação focada em ajudar pais e mães solo a conseguirem educação e oportunidades de trabalho. O nome? Fundação Rafael Santos, em homenagem ao homem que lhe mostrou o verdadeiro significado de dignidade e trabalho honesto. Rafael se formou em administração e, para a surpresa de todos, abriu sua própria empresa, uma cooperativa de motoristas de aplicativo que oferecia melhores condições e benefícios. Isabela investiu, mas como parceira silenciosa, deixando Rafael comandar do seu jeito. 3 anos após aquela noite no táxi, Isabela estava grávida. Quando descobriu, ela e Rafael choraram de alegria. Miguel mal podia esperar para ser irmão mais velho. Numa tarde de domingo, a família estava reunida na casa nova, nada ostentoso, mas espaçosa e confortável, com um quintal onde Miguel brincava. Dona Célia estava lá, cozinhando como sempre gostava de fazer. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael perguntou a Isabela enquanto observavam Miguel jogar bola. Isabela passou a mão pela barriga ainda pequena. De ter fugido daquele noivado? Nunca. De ter entrado no seu táxi? Nunca. De ter escolhido amor ao invés de conveniência? Jamais. Mesmo tendo que lutar tanto? Especialmente por ter lutado. Me fez perceber que as melhores coisas da vida não vêm facilmente. Vêm com escolhas, sacrifícios e coragem. Rafael a beijou. Eu te amo, CEO Fontana Santos. Isabela riu. Eu te amo, empreendedor Santos. Miguel correu até eles. Mãe. Pai. Vovó Célia disse que o jantar está pronto. Eles entraram juntos, uma família que nunca teria existido se não fosse por um beijo de emergência, um ato de bondade e a coragem de escolher o amor verdadeiro acima de tudo. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram, as pessoas sempre ficavam impressionadas. Parece filme, diziam. E Isabela sempre respondia, é melhor que filme. Porque é real. E o final feliz não veio de mágica, veio de escolhas, trabalho duro e não ter medo de lutar pelo que é certo. Rafael sempre completava, vide acreditar que amor verdadeiro não conhece classe social, status ou tradições. Conhece apenas coração. Miguel, já adolescente, reviraria os olhos. Vocês são muito melosos. Mas então sorria, porque sabia que tinha a melhor família do mundo. A pequena Sofia, a filha que nasceu daquela gravidez, cresceu ouvindo a história dos pais. Como uma herdeira bilionária e um motorista de táxi se apaixonaram. Como um beijo mudou destinos. Como coragem e amor podem vencer qualquer obstáculo. E quando ela cresceu, Isabela lhe disse, e nunca deixe ninguém dizer quem você deve amar, o que você deve fazer ou quem você deve ser. Seja dona da sua história, como eu fui da minha.
A história de Isabela e Rafael se tornou lendária nos círculos empresariais, não como conto de fadas, mas como exemplo de que integridade, coragem e amor verdadeiro sempre triunfam sobre convenções sociais e interesses econômicos. A Fundação Rafael Santos cresceu e ajudou milhares de famílias. A cooperativa de motoristas se expandiu para outras cidades. E a empresa Fontana, sob liderança de Isabela, se tornou referência não apenas em lucros, mas em responsabilidade social. Mas para Isabela, Rafael, Miguel e Sofia, o maior sucesso não estava nos números, prêmios ou reconhecimentos. Estava nas manhãs de domingo com Dona Célia fazendo panquecas. Estava nas noites de filme apertados no sofá. Estava nos jantares barulhentos com risadas e histórias. Estava em ser uma família, real, imperfeita e cheia de amor. E tudo começou com um simples ato de bondade, um motorista que viu uma mulher em perigo e decidiu ajudar, sem esperar nada em troca. Um beijo de emergência que se transformou em amor de verdade. Uma escolha de seguir o coração ao invés da conveniência. Porque no final, as melhores histórias não são sobre riqueza ou poder. São sobre pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. São sobre amor que supera barreiras. São sobre famílias construídas com coragem, não apenas sangue. E a história de Isabela e Rafael provou que às vezes, o maior luxo não é dinheiro. É ter alguém que te ama pelo que você é, não pelo que você tem. É ter uma família que te apoia, não te julga. É ter a coragem de escolher sua própria felicidade.